Missionária, a senhora vai defender que a melhor interpretação para o livro de Cantares é simbólica ou é literal? Literal. É uma história, Cântico dos Cânticos é uma história verídica. A linguagem ali, embora seja uma linguagem poética, ali não há um chamado à tipologia. Nós podemos fazer uma analogia, sim, entre Cristo e a igreja, porque todo o Novo Testamento aponta para Cristo, né, para o relacionamento de Cristo e da igreja. Mas, ao longo dos 8 capítulos e 117 versículos, nós vemos o desfecho de um relacionamento. Nós vemos que também não há um consenso, né, entre os teólogos acerca desse assunto. Os rabinos diziam que ali representava a relação de Deus com Israel. Desde a patrística há uma afirmação de que ali é uma relação de Cristo com a igreja. Os judeus têm uma visão alegórica deste livro. Os cristãos, alguns, né, tratam de uma forma tipológica. E esse é dos 1005 cânticos, é o mais excelente dos cânticos que Salomão compôs. Então, hoje, eu creio que a maior e melhor defesa que eu posso fazer é de que é um livro literal, que é para ser entendido da forma como foi colocado ali. Eu defenderei que é simbólica, alegórica, até pela literatura do livro de Cantares, que é um livro poético. Se você interpretar uma poesia literalmente, você vai correr sérios riscos, não é? O livro de Cantares não foi escrito para a igreja, foi escrito em primeiro lugar para os judeus. E Akiva, que foi um dos maiores rabinos da história de Israel, pastor César, considerava o Shir Ashirim, que é a palavra original que é usada, Asher li Shelomo, não é? Cântico dos Cânticos, que é para, né? Embora as nossas, o senhor é professor de hebraico, né? Traduziu de Salomão, mas é possivelmente em homenagem a Salomão. Então eu vou defender aqui que o livro de Cantares de Salomão é uma alegoria do amor do Eterno para Israel, não é? E lá, possivelmente, como Ruth até defendeu aqui, é o amor de Cristo para a igreja. Olha, eu já quero fazer 2 perguntas a Ruth. Primeiro, o que caracteriza a poesia hebraica? Quais são as 3 marcas da poesia hebraica? Se a senhora vai defender que esse texto é literal, eu gostaria primeiro de saber o que caracteriza a poesia hebraica e depois como interpretar esse texto aqui, que os seus olhos são como as piscinas de Heshbon. O que é Heshbon aqui? E o que é estar junto à porta de Beit Rabim? Sobre a questão ali do versículo 4 do capítulo 7, aqui se trata de uns açudes, né, extrematuros de Hesbon, que ficava a 8 quilômetros a norte do Monte Nebo. E era uma das portas, né? Sobre a questão da literatura, do que você falou, de como que se caracteriza, há uma diferença, pastor, entre a alegoria e a tipologia, né? Sendo que a tipologia, ela ocorreu, mas as metáforas, elas servem para comparar a mulher aqui dele com as belezas presentes em Israel, nada mais do que isso. E com relação à questão da tipologia, o que eu defendo é a literalidade, não é a questão tipológica, né? E essa questão simbólica, quando nós olhamos, é bastante perigoso, inclusive, considerar isso, de que aqui está sendo falado, né, e voltado, porque assim, o livro já começa dizendo, a mulher falando, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Se isso aqui é uma relação, é uma representatividade de Deus, do relacionamento de Deus para com Israel, ou de Cristo para com a igreja, como que pode caber aqui uma linguagem tão sexual, tão erótica, né? É claro que é um livro erótico saudável, que aponta para o relacionamento do marido com a esposa, mas como que vai caber aqui algo desse tipo? Se a gente considerar o livro de Cantares, ele é um dos livros que mais falam sobre esse relacionamento mais aprofundado, que o relacionamento do homem com a mulher está de Gênesis a Apocalipse. Mas se a gente considerar isso, Salomão, por exemplo, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Como é que a gente vai trazer esse relacionamento de Salomão para mostrar o relacionamento de Cristo com a igreja, para apresentar o relacionamento de Cristo com a igreja? É bem, assim, inviável. Então, também eu vou devolver para você a pergunta e lhe perguntar como que pode caber aqui essa questão de Cristo e a igreja num relacionamento que você vê que é um relacionamento conjugal, sexual, amoroso entre um homem e uma mulher. Pastor Marcelo. Bom, primeiro a Ruth não respondeu o que caracteriza a poesia hebraica. Se nós pegarmos a poesia, se você pegar qualquer definição de poesia no dicionário português, está lá. É a expressão por figuras, por retratos. A poesia não é algo literal. Você não pode interpretar esse negócio aqui literalmente.
Isso nós vamos ter, por exemplo, esse texto que ela citou, que Salomão teve 700 concubinas. Então vamos interpretar literalmente de um homem tendo 700 concubinas? Vamos interpretar literalmente Salomão tendo 300 mulheres, dizendo para o homem, se é um relacionamento de um homem e de uma mulher, como é que nós vamos interpretar esse texto? Área mesmo. Só que assim, a questão de alegorizar esses textos acaba beirando, às vezes, até mesmo a heresia. Por exemplo, tem gente que diz que os 2 seios da mulher ali eram referência aos querubins posicionados sobre o propiciatório. O saquitel de mirra era a Shekinah de Deus. Algumas menções do seio da Sulamita, alguns teólogos dizem que faziam referência ao Monte Sinai, ao Monte Calvário. Então, assim, o problema da alegorização é esse, porque ela não se importa se a história é verdadeira ou não. E como não há nenhuma confirmação desse livro no Novo Testamento, Jesus não fala sobre ele, então fica mais difícil ainda de esclarecer esse entendimento. A ideia, inclusive, de que Jesus é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, resulta daí, né? Então a gente vê que o fato de interpretar cantares de forma alegórica traz esse tipo de situação aqui. Os nossos hinos estão cheios de afirmação desse tipo. Então a gente vê o analfabetismo teológico de pegar uma coisa que era para ser interpretada de uma forma e alegorizam e trazem para a questão tipológica, interpretando dessa maneira, né? Quem está afirmando ali, né, como você mesmo já disse, é a mulher, e também ali, se houvesse uma colocação, seria para a igreja e não para Cristo. Vamos então, lá, assim, os judeus são analfabetos, Ruth Benigno? Não, mas o que cabe para o judeu, cabe para a igreja. Tudo que foi dito ou escrito para os judeus, eu tenho que trazer e incorporar hoje no nosso tempo. Para quem foi escrito Cantares? Foi uma conversa entre um casal, foi escrito para os judeus. Para os judeus. Sim. Então, qual o melhor povo no mundo para interpretar a Bíblia em Cantares? São judeus ou são os cristãos? Mas os judeus não interpretam muita coisa na Bíblia da forma como os cristãos interpretam. Por que a gente teria que interpretar, então, Cantares dessa maneira? Corte rápido. Os judeus é o melhor povo no mundo para interpretar Cantares. Por que eles não interpretaram literalmente? Não Inclusive, os judeus erram bastante por não reconhecer Cristo, né? Corte rápido. Isso não está em pauta aqui no Mas vamos lá, debate. quando um judeu interpreta de forma não literal, como você está defendendo, é legal. Mas nós interpretamos, a maior parte dos teólogos interpreta de forma alegórica, mas a gente enxerga Jesus. Sim. Eles enxergam quem ali? Eles enxergam o eterno, né? O Dodi, o amante da sua alma. Quando diz eu sou do meu amado, é o eterno. E a noiva é a Kalá, não é? Raiá, aliás, Raiá no hebraico, não é? Então eles entendem, por exemplo, sabe por quê, pastor César? Olha a profundidade desse livro aqui. Esse livro até demorou para entrar no cânon sagrado justamente por essa questão. Vamos interpretar literalmente ou vamos interpretar simbolicamente? Porque o Shir Hashirim é o maior dos cânticos de Salomão, que ele compôs 1005, conforme 1 Reis 4, verso de número 32. Por quê? Porque os judeus cantam esse livro na Páscoa, pastor César. Esse livro aqui é cantado na Páscoa de Israel. Tamanha profundidade. Por quê? Porque eles entendem o Shir Hashirim como uma saída do Egito e o Eterno guardando a sua noiva. Por exemplo, vou devolver a pergunta para Ruth. Lutero era herege? Não, inclusive, ele entendia que esse livro não fosse canônico. Inclusive, Calvino não pregava porque achava que esse livro era muito profundo. Inclusive, os rabinos diziam que quem lia o Cântico dos Cânticos pisava no Santo dos Santos. Isso. Né? Então, assim, o que acontece? Por que eles alegorizam este livro? Pelo pudor sexual que eles têm e não pela questão da interpretação em si. Só um minuto. Você disse que o Lutero não traduziu esse livro? Não, o Lutero, ele entendeu que esse livro não era canônico. Ele traduziu esse livro para o alemão. Quando a Bíblia, que o Lutero traduziu, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Dentre os livros que ele traduziu, ele também traduziu como Bíblia o Cantares de Salomão. Mas na opinião, na concepção pessoal dele, pastor Augusto Nicodemos disse que ele não entendia que esse livro fosse um livro canônico. Então, assim, essas questões arqueológicas, geográficas, claro que... Não entendeu que era canônico e interpretou ele alegoricamente? Não, ele não entendia. Parece uma confusão isso. Bom, então você pergunta para o pastor Hernandes Dias Lopes. Não, eu tenho que perguntar para você, você que está debatendo. Eu estou debatendo, mas eu estou falando...
trazendo aqui à tona uma fala dele. O que foi que ele disse? Ele disse que Lutero não entendia que esse livro fosse canônico, devido à questão sexual que contém nesse livro, entendeu? Então, assim, os rabinos, eles não são inerrantes. Inclusive, eles erram bastante, como eu já falei, não reconheceu Cristo. Você disse que não é a questão da pauta aqui, mas o melhor povo para interpretar a Bíblia inteira é a Igreja do Senhor. E a igreja? Sim. Hoje é. E na visão teológica, né, claro, em questões teológicas, arqueológicas, os judeus, eles trazem grandes contribuições, e eu concordo com isso. A alegorização aqui que eles trazem é bonita, mas para nós não é a correta, né? Por que eles alegorizam o livro? Pelo conteúdo sexual e não por uma questão de interpretação. Agora, a gente precisa tomar cuidado com essa tipologização, que é forçar o livro a dizer o que ele não está dizendo. Então, devido aos riscos de muitas interpretações erradas, muita gente sugere que a gente só encontre a tipologia onde o Novo Testamento confirma que existe uma pessoa ou um acontecimento ali no Antigo Testamento. Então, como não há nenhuma confirmação no Novo Testamento desse livro, nenhuma referência a ele, então a gente considera e lê ele dessa maneira, porque o que tem surgido de muitas heresias começando e filtrando essa questão de cantares, tanto, por exemplo, como eu já falei, a questão dos próprios hinos, né, da igreja, que o povo força em cantar e atribuindo figuras aqui a Cristo que não são atribuídas a ele. Então, continua afirmando que é um livro que tem que ser visto de forma literal, inclusive pela questão sexual. Bom, Ruth, a nossa Bíblia é protestante ou é judaica? Protestante. A nossa Bíblia é protestante? A Bíblia que nós usamos, essa Bíblia aqui do Novo Testamento, que eles não reconhecem? Não, a Bíblia, a Bíblia é protestante, Ruth? Sim. Tem certeza? Meu santo, o assunto do debate é esse? Você declinou, né? A Bíblia é judaica, Ruth, tá? Nós só temos um escritor gentil em toda a Bíblia, chamado Lucas. Não tem um povo no mundo para interpretar a Bíblia como judeus. Primeiro, eles conhecem a língua, eles conhecem a tradição, eles conhecem como ninguém a história, não é? Mas continuam sem reconhecer, né? Mas tudo bem, mas esse não é o objeto do debate aqui. Se você quiser debater comigo sobre essa questão, se eles vão aceitar ou não. Eu estou entendendo o que ela está falando. Quer dizer, partindo dessa premissa, então nós também não podemos enxergar, por exemplo, sei lá, Isaías 7,14 como sendo um cumprimento em Cristo, porque o judeu não interpreta assim. Ou Isaías 9,6 como sendo uma apresentação do Messias como sendo o carpinteiro de Nazaré, porque os judeus não interpretam assim. Então, se você interpretar a Bíblia sempre com óculos judaico, então a gente tem que negar que Jesus Cristo é Deus. Não. Porque eles não concordam. Sim, né? Alguns, né, pastor Sérgio? O senhor sabe que está tendo um avivamento em muitos judeus que eles estão reconhecendo que Jesus é o Senhor. Nesse momento ele deixa de ser judeu para ser cristão. Não. Corte rápido. Não é o objeto aqui do debate se ele vai se tornar um cristão, não é? A Bíblia é judaica, só respondendo o que você falou, mas quem está interpretando corretamente a Bíblia é a igreja e não os judeus. Uma tradição antiga, ela pode ser nada mais, nada menos do que um erro antigo, né? Nós sabemos disso. 19 séculos errando. Orígenes, Filo e outros pais, eles defendem o método alegórico, e também a escola de Antioquia defendia que a Cantares deveria ser interpretado de uma forma literal. Nós herdamos o método da igreja de Antioquia, que é literal, mas quem reconhece as figuras de linguagem e tipologia aqui no Antigo Testamento, eu concordo que seja essa escola. Mas, de uma certa forma, pastor, um tipo jamais poderá ser um tipo, independentemente de ele ser primeiro um símbolo. Né? Então, assim, se ele tem uma carga simbólica no Antigo Testamento, não tem por que não ser um tipo no Novo. Sidney Graydan nos disse que nós não devemos vaguear para fora da linha teológica, para o pântano dos paralelos incidentais, para analogias mirabolantes, e nós temos que respeitar os limites da tipologia. Então, assim, o que eu já trouxe aqui, você desconsiderou. O fato de que esse livro deveria ser olhado como para casais, para marido e esposa, para noivos, para namorados, ele aponta que desde o livro do Gênesis, no capítulo 2, até Apocalipse, no final do seu livro, ele trata da questão da família, né? Então, assim, inclusive em Hebreus, tem um texto ali que é trazido também à luz de Cantares, que é sobre a questão do leito sem mácula, né? E também, se nós considerarmos isso, a gente vai ter que ficar fazendo um monte de malabarismo para dizer que o texto está dizendo isso porque os judeus interpretam dessa forma. Eu acho que para trazer esclarecimento para o povo de casa, a gente precisa ficar aqui mesmo, né, no assunto do debate, entendendo que os verdadeiros
verdadeiros tipos da Bíblia possuem 4 marcas, que são históricos, teocêntricos, correspondência significativa e progressão. Então, são fatos que ocorreram ou existiram, que têm um foco em Deus, que têm correspondência no Novo Testamento e que têm caráter de progressão em relação à realidade do qual ele está apontando. Mas então, você enxerga esses 4 no Cantares? Sim, eu enxergo, porque eles começam ali conversando, né? Ele não tem essa correspondência, claro, no Novo Testamento, porque o Novo Testamento não faz referência a Cantares, mas de qualquer maneira, de Gênesis a Apocalipse, como eu falei, ele é falado sobre a questão familiar, que é o que está sendo abordado aqui. Continuo batendo nessa tecla, e vou voltar um pouquinho quando a Ruth disse que a rosa de Saron é Jesus. A rosa não é Jesus, tá Ruth? Eu falei que isso é uma interpretação equivocada, eu não falei que era. Você falou aí que o pessoal anda falando que Jesus é a rosa de Saron. Sim. Toma bastante cuidado com isso, porque ali o hebraico é marca de feminino, tá? Sim, ali foi diz, isso que eu falei. ali, as pessoas usam esse texto de forma equivocada. Ele vai concluir, meu. Vamos lá, pastor Marcelo. Ani avatselet acharon, toda palavra que termina com a letra Tav, não é? É marca de feminino. Então quem está falando ali é a noiva, não é o noivo, tá? Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque apontar isso aí para Jesus é um erro hermenêutico seríssimo. E o nome de Deus, Ruth, eu quero terminar fazendo uma pergunta, aparece em Cantares de Salomão? Tem uma única menção, se eu não me engano, no capítulo 8 ali, mas não aparece o nome específico de Deus. Iá? É uma referência, mas não diretamente, como também o livro de Esther não menciona o nome de Deus. Eu queria que você fechasse com a sua opinião, senão a gente não vai... Você vai continuar ping-pong, aí eu não consigo fazer... Não, eu preciso responder o pastor no que ele falou, que eu afirmei sobre Jesus ser a rosa de Saron. Vocês podem voltar o vídeo aí, e eu falei que isso é um erro, né, de uma interpretação forçada ao longo dos séculos por aqueles que usam o método alegórico. O que eu disse foi o seguinte: a ideia de que Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales, resulta dessa interpretação forçada alegórica, né? E aí eu até falei que há um analfabetismo teológico, né, por parte dos compositores, porque como é ela que está afirmando, se coubesse uma colocação ali, seria para a igreja. Mas eu continuo afirmando que nós devemos olhar para Cantares de forma literal, até porque a Bíblia evita imagens explicitamente sexuais para desenvolver ou para descrever o relacionamento de Deus com o povo da aliança. E o método alegórico caiu em desuso desde o século XIX. Não é porque por muito tempo uma mentira foi falada que ela se torna verdade. No capítulo 4 do versículo 1 em diante, o esposo descreve o corpo da sua esposa e ali tem conotações sexuais. Do capítulo 10 do versículo 10 ao 16, a esposa faz isso. Então isso são coisas inaplicáveis à relação de Deus e Israel, à relação de Cristo e da igreja. Do capítulo 7 ao 8, eles estão de lua de mel, admirando o corpo um do outro. Então assim, não tem como nós compararmos isso ou trazermos isso à luz da igreja, do Senhor, porque tem 3 pontos pelo menos aqui a serem observados. O primeiro, ele deve ser entendido literalmente, essa é a minha defesa, como conversas amorosas de um casal. Deve-se levar, claro, em consideração a linguagem poética e figurada. Salmos também é um livro que tem bastante figuras, né? Um livro poético. Então, assim, deve-se fazer esse uso analógico, paralelo, comparativo, né, o amor conjugal, mas a gente não pode também alegorizar a esse ponto de dizer que isso aqui é apenas isso. Como eu falei desde o início do debate, tem várias interpretações para esse livro e cada uma delas traz, de uma certa forma, algo para agregar, né? Então, assim, o que eu quis dizer, pastor Marcelo, no início foi isso, de que essa ideia de que Jesus é a rosa de Saron, ela é equivocada. Pastor Marcelo. Eu continuo preocupado com a sua fala, Ruth. Eu acho que penso aqui até um conselho pastoral para você. Penso que tem um pouco mais de experiência, que você não seja dogmática numa questão. Você está dizendo aqui que 19 séculos houve mentira. Puxa vida. Então, Martinho Lutero é um mentiroso. A Bíblia diz que o mentiroso não herda o reino de Deus. Jerônimo foi um mentiroso. Orígenes... Eu posso completar, né? Se o senhor está dizendo que eles falaram isso, eu estou dizendo... O que eu falei foi o seguinte, não é porque uma coisa é falada várias vezes que ela vai ser verdade. Se fosse verdade, continuaria sendo assim. Não, você falou que era uma mentira, né? 19 anos de mentira, tal. Toma cuidado com isso. Você acabou de falar. Depois você vê no vídeo, tá? Uhum. Isso é perigoso. Até porque a gente não tem a questão final. É por isso que nós estamos aqui, né? Eu debato ideias, eu não debato pessoas, né? Que se eu pensasse como você, eu não estaria aqui. Tá certo, pastor César?
Eu acho que você não pode fechar uma questão de 19 séculos, dizer que é uma mentira. Você está batendo toda hora nessa tecla aqui, que é uma heresia. Quer dizer, 19 séculos de mentira. Aí descobriram a verdade no início do século XIX e XX, dizendo, olha, é a melhor interpretação de Cantares. Isso é perigoso, né? Toma cuidado com isso, tá certo? Eu continuo advogando aqui que tem que ser literal. Por exemplo, eu quero ouvir a sua opinião. Eu vi que você se preparou para o debate, parabéns. Você advoga que tem que ser literal? Perdão, é simbólico, né? É simbólico e alegórico. Como é que você interpretaria esse texto aqui, Ruth? Por favor, Cantares 3:6. Se é uma interpretação literal, que é isso que sobe do deserto? O deserto aqui é literal ou é figurado? Como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador. O deserto aqui é literal? Sim, ele está simplesmente fazendo referência à chegada da sua amada. Né? Quem é essa que vem do deserto? Ele está fazendo referência à chegada dela. É apenas isso. E os produtos aí que está no texto aí, são literais também? Onde ela buscou esses produtos? Não, aqui está dizendo que ela está perfumada de mirra, de incenso, de toda sorte, de pós aromáticos. O que seria isso? É como se hoje eu chegasse usando um perfume. Uma pergunta, missionário. Se o texto é lido apenas literalmente, desculpa, já estou ficando gripado e evitando de espirrar. Se o texto é lido apenas literalmente, qual seria a lição espiritual? Daí esse livro não tem nenhuma lição espiritual? Tem uma lição espiritual. Qual seria? Muito forte, inclusive, para noivos, para casais, né, de que eles devem prezar pelo matrimônio, pela conversa, pelo amor, pela procura, pela busca, pela entrega um ao outro. São lições de relacionamento, né? Sim, qual é a lição espiritual? Esse livro se trata disso. A espiritualidade assim, do texto, ele se acha como? Não, então, como eu falei, você pode olhar sim também para esse livro como um relacionamento de Cristo para a igreja. O que não pode fazer muitas alegorias. Então, de uma certa forma, o relacionamento do homem com a mulher aponta para o relacionamento de Cristo com a igreja, como Paulo disse em Efésios capítulo 5. Então, é um relacionamento espiritual. À medida que eu lido com meu esposo, que eu amo, que ele me ama, que ele demonstra esse amor, nós estamos sim também agindo de uma forma espiritual. Sobre a questão ali da mentira, sim, pastor, o que eu quis dizer é o seguinte: uma interpretação errada é uma mentira inconsistente e sem um propósito, né? Na verdade, inconsciente, sem o propósito de enganar ninguém. Eu não estou dizendo que eles mentiram para enganar a pessoa. O que eu estou querendo dizer é que, assim, ao meu ver, não estou batendo martelo dizendo que é isso e pronto. Ao meu ver, a forma correta de interpretar o livro de Cântico dos Cânticos é literal, porque ali mostra uma conversa entre um homem e uma mulher que estão apaixonados. Eu já vi, pastor César, eu fui numa vez num encontro de casais e o pastor lá afirmando que é o homem, quando coloca a mão na fresta ali, ele estava pegando as partes íntimas da esposa. Então, assim, isso é algo assim que não tem nada que corrobora para que isso realmente seja verídico, né? Então, não assim, ele interpretou corretamente. ele estava pegando nas partes íntimas da mulher. Se você está interpretando o texto de Cântico dessa forma, isso é uma verdade. Não, ele não é literal? Não é o texto que você está dizendo que é literal? Não, ele está falando que colocou a mão na fresta. A fresta era uma fresta da porta, não era nas partes íntimas da mulher. E qual que é a simbologia? Mas tem momentos que é na parte íntima da mulher. Se você estudar o original hebraico, Por exemplo, esse texto aí remete, com muito respeito, nós estamos falando isso, aos órgãos genitais da mulher. Que suavizou. Você está vendo aí? É como a gente tem que saber interpretar. Porque o que é pegar a mão na porta? Isso aí é uma linguagem, pastor Sérgio, de aproximação. Mas eu acho que esse texto, pastor Marcelo, nesse momento, é a porta. Porque eu acho que é o capítulo 5, né, que vocês estão falando, que é... Sim, que ele meteu... Eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado que estava batendo. Abre, minha irmã minha, pomba minha, amiga imaculada. minha imaculada, não sei o que lá. Os meus cabelos estão Sim, aqui já despia as minhas vestes, como tá. E aí ele fala, o meu amado meteu a mão pela fresta da porta e a minha alma estremeceu por amor dele, eu abri pro meu amado, mas o meu amado já tinha ido embora, tal. Não é uma questão mais ali literal nesse caso? Então, pode ser, mas é isso que eu tô falando. Se for defender literalmente, é justamente isso, é o conceito de aproximação. Né? Ele está se aproximando da amada, ele está chegando perto da amada, não é? Eu penso que
há muito debate, aquela exiguidade do tempo. Se nós formos interpretar todo o texto de Cantares literalmente, nós vamos ficar assustados. Nós vamos ter que refazer toda essa tradução nossa aqui. Ok, mas aí, a um dado momento, a missionária disse assim, não, aqui a gente pode ver o relacionamento de Cristo com a igreja. Tá. Então, nesse momento, deixa de ser literal, né? Não, então assim, Pra ver esse relacionamento. é porque como a gente olha para todo o Antigo Testamento buscando a figura de Cristo e buscando trazer para a figura de Cristo com a igreja, né? Então a gente claro, vai olhar para cá e vai tirar algumas lições, né, do que seria o relacionamento de Cristo com a igreja, né? Um relacionamento em que a igreja, ela ama Cristo, que ela se doa por amor a Cristo, né? Então assim, Cantares cumpre em Hebreus capítulo 13, versículo 4, quando fala que venerado entre todos seja o matrimônio, o leite sem mácula. Então, assim, eu volto a afirmar, de Gênesis a Apocalipse, a gente encontra essa afirmação sobre a questão do relacionamento, da família, do casamento. E Cantares é um livro, assim como Gênesis tratou das origens, assim como Jó tratou a questão do sofrimento, assim como Salmos tratou da questão do louvor e da adoração, assim como Provérbios trata da sabedoria, Eclesiastes trata sobre a vida, os evangelhos tratam sobre Jesus, Atos fala sobre a expansão da igreja, Apocalipse fala sobre o fim, o livro de Cântico dos Cânticos aborda o amor conjugal e o sexo no casamento. Bom, pastor Marcelo. Muito bem, você vê, até ela espiritualizou o texto agora, né? Ela acabou de falar aqui que há nas entrelinhas algo espiritual. Então, Ruth, a gente tem que decidir se nós vamos interpretar de fato literalmente ou se há por trás do texto, vamos usar essa expressão, alguma camada que remete a um ponto lá na frente, não é? Como Paulo disse em Romanos, tudo aquilo que foi dantes escrito, foi escrito, não é? Para a nossa edificação, que pelo consolo das Escrituras, nós sejamos consolados. Então, eu continuo batendo, e esse aqui é um erro, sabe, dos reformados. Na hora que não cabe mais imagem no texto, literalidade no texto, eles espiritualizam o texto. Por exemplo, vou dar um exemplo para corroborar minha tese. Pega Apocalipse capítulo 20. Você pergunta assim, o dragão é literal? É. E os 1000 anos? Não, não é. É um determinado tempo que acontece. Então, nós temos que decidir. Não é? Se é literal, ele tem que ser literal de Cantar, de Shir HaShirim Aleph, até o último capítulo, que é o capítulo 8. Porque se tem uma parte de espiritualidade, se tem uma camada do texto que leva para algo maior, acabou a literalidade do texto. Acabou a simbologia do texto. E nós levamos para algo mais profundo, que é isso que os rabinos da história, os grandes exegetas da história entendiam.